Hoje é domingo, é dia do Senhor. Com a Mãe Igreja celebramos o 27º domingo do tempo comum, ano C. A Mãe Igreja nos convoca e nos convida para celebrarmos o dia do Senhor, alimentar a fé, a alma, fortalecer o coração cheio de amor na presença de Jesus, na Santa Missa, na Santa Igreja. Domingo é dia sagrado, o descanso da oração, do louvor da Santa Missa. Para que sua semana seja abençoada, se faz necessário alimentar a sua alma com a participação da Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 27º domingo do tempo comum, a centralidade é a fé. A fé que é indispensável para agradar a Deus, para a salvação, para termos a identidade de verdadeiros e autênticos cristãos, precisamos ter fé. Mas que esta fé seja vivida na dignidade e na justiça dos filhos de Deus. A primeira leitura da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 3 e 2 a 4, nos fala que o justo viverá por sua fé. E diz mais: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E esse morrer aqui não é um morrer natural, biologicamente falando, mas é um morrer espiritual, a morte espiritual, que é muito mais grave do que a morte biológica, porque a morte espiritual nos faz perder o céu, e a morte biológica nos faz herdar e ganhar o céu. Então a morte que a palavra fala é não ter a vida de Cristo em nós, não ter a vida de Deus em nós. Por isso busquemos viver a nossa fé, dando sentido a ela através de uma vida de justiça. Porque o profeta chama a atenção: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotências estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Esta realidade, muitas vezes, nós que somos justos cristãos não entendemos. Parece que Deus não nos escuta diante de tantos males que acontecem na vida. O profeta dá uma resposta em nome de Deus, quando diz, no capítulo 2, versículo 2 até o 4, respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Em outras palavras, o profeta está dizendo que a justiça de Deus pode até tardar, mas ela virá com certeza, e todos veremos a justiça de Deus a reinar neste mundo. É o que nós esperamos, é o que nós cremos, é o que nós confiamos. O Salmo 94 nos convidou: não fecheis o coração, ouvi a voz do vosso Deus. Muitas vezes se fecha o coração para Deus, muitas vezes não se observa o mandamento e a palavra de Deus, e por isso tantos males acontecem no mundo. Os males não são consequência da ausência de Deus, muito pelo contrário, mas é consequência da não observância, da não atenção às coisas de Deus. Por isso, muitos males acontecem no mundo, porque muitos fecharam o coração. E o convite é que nós abramos o coração, nos temos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que Ele conduz por sua mão. A fé deve nos levar a esta compreensão e senti-la no nosso coração e corresponder com uma vida de santidade, de humildade, de bondade, de comunhão com o nosso Deus. A segunda leitura, que é da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8 e de 3 a 14, assim nos diz o santo apóstolo, exortando-nos a não nos envergonharmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Convida-nos também a sofrermos pelo Evangelho como Ele sofreu. E pede que nós observemos a palavra de Deus e observemos também, sobretudo, em matéria de fé e de amor a Jesus Cristo. O
guarda, pede o santo apóstolo, o precioso depósito. E a igreja fez isso ao longo dos séculos, guardando o precioso depósito que é a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Assim nos exorta São Paulo. E o Evangelho de hoje, relatado por São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10, se vós tivesses fé, responde nosso Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos pediram a Ele, Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor diz que se tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, aquilo que parece ser impossível, torna-se possível aos olhos da fé. É isso que a parábola do Senhor, a comparação, quer a nos ensinar, mas também a nos lembrar que a fé não é mágica, não é uma palavra mágica, mas é uma palavra que vai tornar possível aquilo que é impossível ao nosso coração. Mas ele dará alguns exemplos, e depois de tudo fizermos com amor e por amor, devemos nos considerar como servos inúteis. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ser servo inútil para o Evangelho aqui não é um menosprezo da pessoa de quem serve, não é uma autodegradação da sua dignidade, não, muito pelo contrário, mas é um reconhecimento de que o Evangelho não nos evidencia, mas evidencia a Cristo, não nos exalta, mas exalta a Cristo, que o fim último é Ele, agradar a Ele, exaltar a Ele, como disse outrora São João. O importante é que Ele cresça e eu diminua. Que neste domingo, em que somos convidados a fortalecer a fé, a anunciar a boa nova do Evangelho, nos fortifiquem todos nesta caminhada eclesial de servir a Deus e de amá-lo de todo o coração. Desça sobre todos os internautas amigos, neste 27º domingo do tempo comum, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.